Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Este canal ele fala sobre assuntos de vivências pessoais nossas em relação às pesquisas escriturísticas. A gente estuda, né? E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. Aqui nós temos as notificações para você não perder os vídeos. O Telegram, está o ícone aqui do Telegram para você entrar no nosso grupo do Telegram. E aqui está o do WhatsApp para você conversar conosco mais próximo, né, mais pertinho. Tá certo? Nós vamos abordar um assunto extraordinário hoje. Eu quero falar com vocês a respeito de batalhas espirituais. Nós vamos falar sobre apócrifos e canônicos, o que você deve saber antes de ver qualquer vídeo. Os irmãos carinhosamente, respeitosamente nos manda alguns vídeos para analisarmos. Nós analisamos recentemente este vídeo aqui, o Relógio do Criador, um vídeo até parece interessante, né, quando você observa. Nós fizemos um vídeo a respeito desse tema semana passada, retiramos ele porque nós cometemos um erro. E é assim, quando nós formos gravar o outro, nós vamos mostrar para vocês onde estava o erro e nós não temos vergonha de falar. Mas o que vamos falar agora é algo que já estamos pesquisando há muito tempo e dá para falar assim com uma certa propriedade. Não somos teólogos, nós não nos identificamos com teologia, mas nós usamos artigos acadêmicos e enciclopédias e também escritura, livros das Sagradas Escrituras para compreender toda a situação em que é apresentada hoje aos nossos olhos. Mas vamos lá, então nós recebemos esse vídeo aqui, todo respeito ao canal do irmão, né? O irmão ele tem feito um trabalho, respeitamos a jornada dele. A abordagem do vídeo desse irmão é apresentar, digamos, o relógio do Criador, como o Criador vê e marca o tempo. Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o caminho que o irmão seguiu para chegar a essa conclusão. Antes de mais nada, você precisa de entender isso aqui. Como que funciona? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela para facilitar a leitura e facilitar a compreensão. Antes de mais nada, você precisa de compreender o que é apócrifo, o que é canônico, por que foi feita essas escolhas. Nós já falamos em outros vídeos, mas este aqui é específico sobre esse assunto. Mariane, faça a leitura para a gente, por favor. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos e significa oculto ou não autêntico, mas este termo é usado principalmente para designar os documentos do início da era cristã, que abordam também a vida e os ensinamentos de Jesus, mas não foram inclusos na Bíblia Sagrada por serem considerados ilegítimos. Então entenda, durante o surgimento do cristianismo, comprovado pela história e pela arqueologia, em Constantino, o cristianismo não surgiu com os chamados apóstolos. Nós já mostramos isso em outros vídeos, dentro da escritura e também dentro da arqueologia e da história. Nesse momento, a igreja romana, cristã romana, que levanta o cristianismo, eles fazem a escolha de livros que não vão ir contra a fé, contra a apresentação deles. Continue a leitura, Mariane, por favor. A origem dos livros apócrifos, também chamados de livros gnósticos, do grego gnosis, que significa conhecimento, nos remete ao ano 367 DC, por ordem do bispo Atanásio de Alexandria, que seguia a resolução do Concílio de Nicéia ocorrido em 325 DC. Foram destruídos inúmeros manuscritos dos primórdios do cristianismo. Então, por ordem dele, aquilo, né, eles recolheram, nós conhecemos a história, recolheram as literaturas e por ordem dele,
aquilo que não era considerado sagrado, de acordo com a avaliação deles, fora destruído. Isso. Esses documentos eram supostamente fantasiosos e deturpavam as bases da doutrina católica que se estabelecia naquele momento. Porém, cientes da importância histórica destes papiros originais, os monges estabelecidos à margem do rio Nilo optaram por não destruí-los. Ao contrário, guardaram os códices de papiros dentro de urnas de argila e as enterraram na base de um penhasco chamado Djebel el-Tarif. Ali ficaram esquecidos e protegidos por mais de 1500 anos. Entenda que esses livros considerados apócrifos ficaram escondidos lá, tá certo? Mariane vai continuar aqui com a leitura. Em 1945, Mohammed Ali Ez-Zaman e seus irmãos residentes da aldeia de El-Kash estavam brincando próximos aos penhascos quando encontraram as urnas escondidas durante séculos. Pensando que se tratava de ouro, acabaram quebrando uma das urnas, mas só encontraram 13 códices com mais de 1000 páginas de papiro. Decepcionados, levaram para casa e sua mãe chegou a usar alguns papiros para acender fogo. Em 1952, o Museu Copta do Cairo recebeu os manuscritos para sua guarda. Faltavam algumas páginas e um códice fora vendido pela família de Mohammed para o Instituto Jung de Zurique. Esses códices passaram a ser chamados Bíblia Nag Hammadi, localidade onde foram encontrados os manuscritos. Antes dessa descoberta, só se conheciam os textos gnósticos pelas citações de outros autores. Então, dos livros que foram encontrados, os livros que foram encontrados são considerados, uma parte deles, livros apócrifos ou gnósticos, né? Dos 53 textos encontrados, 40 eram totalmente desconhecidos da comunidade científica. Estes manuscritos foram regidos em copta, antiga língua egípcia, que utilizava caracteres gregos. Em 1947, 2 pastores descobriram em uma gruta próxima ao Mar Morto. Essa é outra situação. Isso. Então, esses livros aqui, quando nós vamos fazer uma pesquisa na internet, nós encontramos, né? Vou usar uma pesquisa rápida aqui, depois você pode conferir, como eu também faço o hábito de conferir as referências antes de fazer a leitura. Você pode conferir aqui o que são eles. Aqui também tem alguns detalhes da história, tá certo? E eu quero que você entenda que da lista de livros considerados apócrifos, alguns são desta origem que nós acabamos de mencionar a vocês, com caracteres egípcios gregos, tá? E outros, os que nós vamos ler posteriormente, são os achados em Qumran. Então é por isso que às vezes, quando você faz uma pesquisa sobre livro apócrifo na internet, você vai encontrar uma lista imensa. Só que desses livros mencionados, as pessoas não comentam que uns são de Qumran e outros fazem parte dessa biblioteca de Nag Hammadi, tá certo? Então é importante você ter essa visão, mesmo porque a partir daí você vai ver que o gnosticismo, que nós mencionamos em outros vídeos, que remete a Ial, ao deus Ial, ele traz uma vertente aparentemente de seguidores do Criador, né, e de seu Filho, e nós também já fizemos essa observação em outros vídeos, que toda essa orientação remete a esse Deus, né? Possivelmente eles mencionam ser o nome do Deus verdadeiro, mas agora fica claro para você que essas informações são possíveis encontrar na escrita desses livros, tá certo? É por isso que vem a confusão, é por isso que as pessoas têm essa dificuldade, tá? É por isso que as pessoas têm essa dificuldade hoje de discernir o que ver. As pessoas vão vendo, vão abrindo os vídeos, parece algo interessante, como supostamente esse, né? O irmão, acredito que com boas intenções, usa um nome supostamente do filho do Criador aqui, né? Canal Yeshua, todo respeito à jornada do irmão,
Mas se você for fazer uma pesquisa, ele próprio diz aqui nesse vídeo que ele retirou essas informações aqui do livro Atlântida, certo? E eu vou mostrar para você depois, né, mais à frente aqui no vídeo, a origem desse livro. E você vai compreender por que ele chegou a essa conclusão aparentemente interessante. Mas continuando a leitura aqui, nós temos as informações a respeito dos achados de Qumran, em 1947. 2 pastores descobriram em uma gruta próxima ao Mar Morto fragmentos e rolos escritos em hebraico. Logo se percebeu a grandiosidade desta descoberta. Lembrando que essa linguagem, em sua grande maioria, não é a escrita que eles dizem ser hebraico apresentada hoje, que nós já provamos em outros vídeos que não é. Chama falácia, né? Dizer que esse hebraico quadrático ou com sinal maçoreta é o hebraico, né? Não é. Isso de fato não é. Nós já mostramos arqueologicamente, cientificamente, através da história aqui. O que é importante você avaliar, Rogério, mas você usa livros apócrifos nos seus vídeos. Por que que nós usamos alguns livros apócrifos, inclusive esses de Qumran, que alguns você pode encontrar também relacionados a livros apócrifos nessa outra visão ali, né? Na visão mais acima que nós colocamos, né? Que nós temos os apócrifos de Qumran e nós temos os apócrifos dessa biblioteca de Nag Hammadi. Então, é importante você entender que aparentemente em nossas observações esses apócrifos aqui, né, mencionados lá onde nós separamos aqui para vocês, esses apócrifos aqui, em sua grande maioria, nem todos, esses apócrifos contêm muito tradicionalismo pagão, visão grego-romana. Por quê? Porque nós somos frutos de uma tradição grego-romana. A filosofia do mundo, a cultura mundial é fruto do berço grego. A propósito, vocês vão lembrar da biblioteca de Alexandria, que era imensa e vasta e continha informações praticamente de todos os lugares, tanto é que fizeram a Septuaginta para lá. Então, quando você for avaliar uma teoria, uma pregação, um vídeo, antes de tudo, é de extrema e grande importância para não confundir a sua mente. Eu não estou falando isso só para o irmão que mandou o vídeo para nós, não. Né? Esse irmão, muito obrigado, viu, irmão? Você deu uma oportunidade para a gente explorar esse assunto e trazer aqui a pauta do nosso canal. Mas olha só que interessante. Então, esses canônicos, esses não canônicos aqui, embora o termo canônico é utilizado pelos romanos, aos olhos deles o que era sagrado ou não, né? Nós não queremos entrar nesses termos aqui, porque nós usamos livros que eles consideram não canônicos, mas esses daqui em específico, certo? Esses daqui são livros que remetem a tradicionalismo pagão, em sua grande maioria. Mas olha só, onde nós queremos chegar? A Mariane vai terminar a leitura aqui para vocês compreenderem melhor. Partidinha então, se eu não me engano, né? Logo se percebeu a grandiosidade dessa descoberta. Havia textos condizentes com a Bíblia e outros textos apócrifos. A partir de então, outras grutas foram sendo encontradas, contendo muito material, em grande parte identificado como sendo do Antigo Testamento. Até este momento, todas as grutas encontradas continham material escrito em hebraico e aramaico. Porém, em 1955 foi descoberta uma gruta que continha papiros e jarros com escrita em grego. Comprovou-se que se tratavam dos mais antigos manuscritos já descobertos pelo homem, datados de tempos anteriores aos dias de Cristo. Exato. Então, você pode fazer uma pesquisa depois mais profunda, tá, para conhecer a respeito da diferença desses apócrifos. Nós temos apresentado aqui, e o que nós apresentamos não é embasado somente em teoria de outros. Nós estamos vivenciando. Mariane faz a catalogação aqui dos luzeiros, e é de grande importância nós entendermos esse contexto para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina,
Agora, voltando ao assunto do irmão, a respeito do que ele diz ser o relógio do Criador, né? A gente percebe que muitos surgem falando sobre esse assunto. O irmão até inclusive fala sobre escurecimento do Sol e da Lua. E de onde ele, da inversão do campo magnético, você vai ver de onde ele retira essas informações. A gente percebe a mistura do sagrado com o profano ali. Quem sou eu para dizer o que é sagrado? Mas a gente observa através de experiências pessoais aqui, certo? Quando você vai estudar um pouco da literatura, e é bom nós conhecermos um pouco da literatura para termos uma noção do que está sendo falado, você vai ver que na literatura toda haviam pensadores. Esses pensadores que fizeram a escrita, como Platão, por exemplo, ele sugere essa tal Atlântida como uma cidade avançada, um local avançado. E é até interessante e curioso, é uma ficção, né? Você tem até aqui no mapa. E agora, é claro que o que eu vou dizer agora não deve diminuir o valor da escritura, mas sim acrescentar, aguçar o seu interesse em pesquisa. Mas você vai perceber que dentro da literatura considerada não sacra, né, livros que não são considerados sacros, como por exemplo esse, você encontra acontecimentos aparentemente semelhantes com aqueles que nós consideramos sagrados. Como é o caso dessa Atlântida, que apresentada aqui pelo irmão e feita uma junção como supostamente uma cidade feita por aqueles anjos caídos e aqueles filhos dos anjos caídos. É bem verdade que para sabermos separar o que é correto do que é fábula, nós precisamos de ter uma experiência pessoal ao conhecermos as orientações deixadas. Inclusive foi a partir desse nome Atlântida que surgiu o Oceano Atlântico. Exato. E você vai ver que a nomenclatura toda sobre a geografia, Atlas, né? Isso. É uma nomenclatura utilizada para deuses. Então você vê que a abundância do paganismo presente. Então as pessoas preferem assuntos abordados assim, que acalentam a ansiedade e a inquietude por algo novo. Sempre na busca do novo. Que acabam fechando os olhos para o que o Criador deixou. Não estou fazendo propaganda, mas olha um dos livros aqui, olha, Os Anjos da Atlântida. 12 forças poderosíssimas para transformar a sua vida para sempre. Imagine, parece um assunto interessante, né, Mariane? Mas o que diz o esboço do livro, Mariane? Lê pra gente, por favor. Com base nos ensinamentos dos 12 arcanjos da Atlântida, esse recurso espiritual revela como se alinhar com seu poder e sabedoria. Os 12 anjos são representados por meio de ilustrações extraordinárias que acompanham sua mensagem escrita, e cada anjo é espelhado por um cientista sacerdote que contribui para a sua energia divina. Uma série de exercícios desperta a orientação arquetípica de cada força incrível, criando um ambiente espiritual no qual a alegria e o bem-estar são sustentáveis. Você vai notar que é aquela coisa, né? Algumas pessoas se sentem encantadas por assunto como esse. Eu não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado ler, mas se não há uma base espiritual forte, firmada, a mente vacila. Principalmente ao ver gráficos, né, como esse aqui. Nós temos gráficos aqui como supostamente relógios apresentados pelo Criador, né, relógios apresentados, relógios que estão relacionados a esse tipo de assunto, né? Você já entendeu aqui a respeito do vídeo, então vou fechar aqui para ficar mais fácil para a gente terminar e concluir. Então, há necessidade de conhecer sobre o que está sendo mencionado para que não haja confusão, para que não haja lampejo, porque, ora, a maioria dos assuntos relacionados à inversão de campo magnético, a escurecimento de Sol e de Lua, que não são apresentados pela escritura, vamos dizer assim, são mencionados alguns textos
eles retiram trechos dos textos, mas tiram o contexto do texto apresentado, da história em si, e usam visões de Fátima, né? Algo que eu respeito os seus seguidores, a gente respeita a jornada de todos. Mas é por isso que nós precisamos de entender para onde nós vamos trilhar. Que tipo de informação nós vamos juntar para procurar entender a nossa vivência. O que conseguimos ver através da nossa vivência. Ora, o texto, por exemplo, de Gênesis, quando nós abrimos, está pesado aqui um monte de coisa aberta, quando nós abrimos o texto de Gênesis, divulgando, né, o irmão até fala, né, sobre a estrela polar, uma excelente observação lá, mas não vem ao caso ao que ele acabou apresentando. Quando nós vimos aqui, quando nós vemos um texto como esse, já melhoramos eles e já apresentamos para você. Então, a Gênesis 1, o verso 16, o que o Criador menciona aqui, Maria? Lê para a gente a parte amarela. O Criador fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Nós juntamos as informações e os livros que nós temos utilizado, né, como os livros de Qumran, e em observação junto com a Escritura, mostram que a estrela, o Sol e a Lua têm a mesma proporção. Está escrito. Sim. E nós temos observado aqui a olho nu que realmente eles têm a mesma possuem a mesma proporção. Sim, de tamanho. Não estamos falando de brilho. De luz, não. De luz. Tamanho, circunferência. Agora, olha como que o verso está estranho. Fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E também fez as estrelas. Nós já mostramos que o texto está mal traduzido. E seria o luminar menor para governar a noite, as estrelas, seria o texto. Inclusive, nessa versão aí tem 2 pontos ali seguindo dos luminares. Em outras versões não tem esse ponto. Isso. Esses 2 pontos. Tem um ponto dizendo que fez 2 grandes luminares, ponto. Aí continua, o luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite e as estrelas. Então, só para quem está fazendo uma experiência, eu sugiro ao irmão lá do canal fazer uma forma de observar o deslocamento solar, lunar, as constelações, para compreender e para tentar encaixar aquilo de literatura que tem à disposição e ver o que realmente é fato. Porque olha só, nós percebemos aqui já uma falácia inclusa dentro dos termos considerados como canônicos. O livro de Gênesis é considerado canônico, mas olha o tradicionalismo aqui incutido. Quando, em que momento que a lua, por exemplo, considerada aqui por alguns para o luzeiro menor que governa a noite, como que a lua aqui, ela pode governar a noite, sendo que tem noite que ela não aparece? Certo? Não, tudo bem. Tudo bem que nós vamos colocar assim. Na verdade, ela aparece sim à noite, mas não a noite inteira. Isso. Não a noite inteira, mas parte da noite. Isso. Somente na lua cheia que ela governa a noite inteira. Aí fica bem claro, né? A lua aparece, certo? Também de dia. O único luzeiro, que é o maior, digamos assim, que aparece, que governa o dia, claramente é o Sol. Isso é fato. Isso não precisa discutir, porque ele governa o dia. As estrelas estão ali, nós não a vemos porque está, claro, a luz está presente. E nós passamos a vê-la quando a luz começa a ser retirada. Uhum. Agora, a única coisa que aparece durante o dia, que governa ele todos os dias, sem precedentes, é o Sol. O que aparece todas as noites, que não existe uma noite sequer que não apareça, a não ser que esteja nublado? As estrelas. Então,
Nós estamos em busca da estrela que governa a noite, porque nós estamos avaliando o texto para saber se realmente está no plural ou no singular, né? O que governa, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, caso seja um luminar menor, que impossível não é a lua, tá? Mas enfim. Não pode ser a lua, porque ela tem a mesma proporção do sol. Do sol. Então ela não pode ser esse luminar menor que governa a noite. Exato. Mas por que nós estamos fazendo a leitura desse texto aqui, desse verso? Porque é o verso utilizado para fazer as observações na escritura, nos achados de Qumran, correto? E julgamos na nossa vivência e experiência com essa jornada espiritual que o restante é apresentado meias verdades e não sendo, né, a maior parte verdade, quase não se aproveita. Então, a partir daí, você precisa de conhecer para ter a sua experiência pessoal e chegar à sua conclusão. É por isso que a gente vem insistindo no canal. Faça suas observações. Usa lá o Stellarium, se é que nós estamos observando ele, né, Mariane, para ver se ele é fiel realmente, Sim. né? Nós cometemos um erro por causa dele no último vídeo, mas nós corrigimos o erro, né, e percebemos onde estava. Então, e retiramos o vídeo, inclusive. Na verdade, a gente não corrigiu, a gente retirou o vídeo. Isso, para corrigir. Para corrigir. Isso. Então, eu quero que você entenda que antes de assistir ou ler um livro, para conhecer, você primeiro precisa de ter uma base espiritual forte, que é o que nós estamos buscando do lado de cá. Segundo, você precisa de conhecer o autor. Ora, vá ver quem é o autor dessa ideologia de Atlântida apresentado no vídeo aqui, sugerido pelo irmão. Vá ver, irmãos, você vai ver que o autor ele não está de acordo com os preceitos divinos. Então, quando nós conhecemos o autor do o escritor do livro, o autor das cenas, do vídeo apresentado, das informações colocadas, quando não convém, aquilo não deve fazer parte do nosso padrão do assim diz o Criador. Certo? Na verdade, tem que fazer uma análise com o todo, né? Exato. Um todo, não em partes, mas você tem que analisar tudo que tem falado, tudo que tem dito. Existem canais aí que estão dizendo isso já faz muitos anos. E bomba, né? Bomba por quê? Porque são assuntos catastróficos. Isso. São assuntos bombásticos que chamam a atenção. Arrebatamento, tribulação, aguça a curiosidade, né? Porém, é igual a alguns estimulantes. Quando você não está sobre o efeito dele, você quer mais, gera uma ansiedade, gera uma busca para ter mais dele. Então, tenhamos cuidado, sejamos cautelosos, criteriosos ao adquirir informações, caso contrário, a nossa mente vai ficar confusa, tá certo? Espero que você tenha compreendido as informações que trouxemos aqui. Se você não compreendeu, reveja, se aproxime de nós lá no grupo, estaremos à disposição no PV para qualquer dúvida também. Mas o que você precisa de entender antes de ver qualquer outra coisa, quando alguém fala sobre, está num livro apócrifo, que tipo de livro apócrifo é esse? Né? Por exemplo, a infância de Jesus. Né? O que o Rogério está tentando dizer é que a gente não pode cair na lábia de qualquer pessoa defendendo todos os livros apócrifos. Né? Nem todos são considerados inspirados. Não é porque Roma fez uma escolha e porque nós estamos escolhendo, não. Nós não estamos levantando aqui uma religião. Nós estamos fazendo observações aqui na estância, é o propósito nosso. A leitura dos livros tem que ser coerente com aquilo que a gente vê. Exato. Né? Caso contrário,
né, fica difícil você se posicionar. Então é por isso que é necessário as nossas próprias observações. E outra, né, Rogério? Existem histórias e mais histórias contadas em muitos livros que nós não fomos testemunhas oculares. Exato. Em todos. Então, muitas das coisas a gente vai pela fé. Mas existem coisas nos dias atuais que a gente pode provar vendo. Essa questão mesmo de luzeiros, de céus. A gente pode muito bem observar e perceber aonde que o livro está sendo coerente ou não, com as nossas próprias observações. Faça um desafio, né? Por exemplo, você pode estar entrando no nosso canal pela primeira vez e dizer assim, o pessoal acha aí que está com a razão? Não. Mas busca no canal dessas pessoas uma observação criteriosa. Nós estamos observando aqui há alguns anos. E o que nós estamos apresentando é de acordo com as nossas observações, certo? Mas não é o que nós vemos, é o que está ali para todos verem. Todos têm condições de ver. Entende? Nós não somos exclusivos. Apenas nós não estamos fantasiando, tentando enquadrar acontecimentos atuais nos proféticos e considerados sagrados para dizer assim, tem que não arrebanhar ninguém. Não, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é clareza, né? Trazer clareza através das informações. Eu espero que você tenha compreendido. Faça uma pesquisa sobre os apócrifos, veja, comece a observar a leitura e ver se ela está de acordo com algo assim natural do que temos visto, certo? Natural do que tem sido apresentado. Nós estamos nessa jornada há tanto tempo aqui em casa que eu evito um pouco usar até livros do Novo Testamento, mesmo porque nós não conseguimos verificar a grande maioria dos livros chamados de Antigo Testamento, certo? Então, para fazermos referência, nós precisamos de conhecer e vivenciar. Nós vamos ficando por aqui. Criador abençoe você e sua